Olá pessoal, meu nome é Bianca Nazaré, eu sou cofundadora da agência Mini. Eu vou me apresentar um pouco mais para vocês. Eu sou bacharel em jornalismo e especialista em comunicação digital e mídias sociais. Durante a minha carreira, eu atuei como especialista em marketing digital em algumas startups do setor da saúde e tecnologia. Agora, nesse finalzinho de mini maratona, eu vou mostrar a importância do marketing para o sucesso das suas vendas, tanto de produtos quanto de serviços. Bom, você pode se perguntar por que precisa de marketing, mais especificamente de marketing digital. Por isso eu vou trazer alguns dados para a gente começar a discutir o assunto. Desde o início da pandemia de Covid-19, o uso da internet veio aumentando de forma significativa. O último levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2021 aponta que 90% das casas brasileiras já têm acesso à internet. Entre 2019 e 2021, houve um aumento de 11,8 milhões de brasileiros conectados à internet. A pandemia causou uma necessidade urgente de mudanças na forma como as pessoas se conectam. Consequentemente, as empresas já estabelecidas e principalmente as novas tiveram que seguir o mesmo caminho, a internet. Por isso, quando a gente fala sobre marketing atualmente, estamos considerando a internet como um dos principais veículos de divulgação de um negócio. Isso significa que o seu negócio precisa estar onde as pessoas estão. Outro dado legal é que mesmo depois da reabertura do comércio, cerca de 64% das pessoas ainda preferem comprar na internet. Pois é, a gente já se acostumou com a facilidade de fazer um pedido gastando apenas a ponta dos dedos. Vamos combinar que é bem mais cômodo e rápido fazer as compras do mês pela internet, né? Aliás, dentre os produtos mais comprados na internet estão itens como roupas, sapatos, eletrônicos, itens de decoração, viagens, produtos de beleza, móveis, artigos esportivos, alimentos e até produtos de limpeza. Mas dá para comprar de tudo na internet. É só procurar e pronto. E esse é o X da questão quando a gente fala sobre marketing digital. Se o produto ou serviço é fácil de ser encontrado na internet, a venda é quase certa. Eu disse quase. O segredo para você vender na internet é seguir a caminhada que o seu cliente potencial faz antes de comprar. Isso é chamado de jornada do cliente. No próximo vídeo, inclusive, a Patrícia Cury vai te mostrar que, na verdade, ninguém vende nada. São as pessoas que compram. E a jornada do cliente tem tudo a ver com isso. A jornada do cliente é a caminhada que ele faz até a compra. Bom, essa caminhada até a compra funciona assim. Primeiro, o seu potencial cliente percebe que tem um problema ou uma necessidade. Depois ele busca ajuda para resolver aquele problema. Essa ajuda geralmente envolve buscar por informações que o ajudem a resolver o tal problema sozinho. Por último, o cliente, ao não conseguir resolver o problema sozinho, busca ajuda do especialista disposto a pagar pela solução que ele oferece e ficar livre daquele problema ali. Pronto, aí temos a venda. Esse caminho é feito pela maioria dos clientes antes de comprar qualquer tipo de produto ou de contratar qualquer tipo de serviço, tá? Deu para entender um pouco como funciona? Não? Eu vou ilustrar isso com um exemplo mais ou menos real, tá? Vamos supor que o João recebe a última conta de água muito acima do valor que ele costuma pagar todo mês. Isso é estranho. Ninguém está preparado para receber uma conta muito acima do que costuma pagar, não é? Então, qual seria a primeira reação do João a abrir sua continha de água com o dobro do valor? Espanto e, claro, ligar para a fornecedora de água da cidade dele para ver se tem algo errado e xingar um pouco. Bom, depois de ligar para a fornecedora de água e constatar que não houve nenhuma cobrança indevida, então ele dá uma olhada no relógio e pode ser que ele não entenda nada sobre o funcionamento do padrão de água e o próximo passo, pesquisar no Google. Minha conta de água veio muito alta. Todo mundo faz isso.
Daí o João vai visitar alguns sites que disponibilizaram conteúdos para explicar os motivos possíveis para a conta ter aumentado de forma tão significativa. Em um desses sites, por exemplo, o João descobre que um dos possíveis motivos para isso ter acontecido poderia ser um vazamento. João então verifica todo o encanamento, todas as pias, tudo, mas não encontra nada. Daí ele resolve economizar e ver o que acontece no próximo mês. Chega o dia da próxima conta. Surpresa, veio um baita preço de novo. Putz, mas aí eu olhei tudo, e agora? Ele liga mais uma vez para a fornecedora e de novo nada de errado. Então João lembra daquele site que sugeriu o problema do vazamento e dá mais uma pesquisada e resolve entrar em contato com eles, já que a empresa parece disposta a ajudar. João ficou feliz demais que eles responderam rápido, sugeriram uma visita gratuita para procurar algum tipo de vazamento oculto na casa dele. Fizeram uma visita na casa do João, olharam tudo e pronto, estava lá o vazamento oculto. Como eles já estavam envolvidos nesse drama todo desde o começo, primeiro com o artigo sugerindo vazamento e depois com a visita gratuita, João resolveu fechar o trabalho com eles, até como forma de agradecimento mesmo. A empresa então resolve o problema do vazamento. Um mês depois, João recebe uma mensagem deles perguntando como estava a conta de água daquele mês. Adivinha? A conta praticamente voltou para o valor de costume, bem mais baixo do que os 2 meses anteriores. Essa história ilustra como funciona a jornada do cliente na internet. Principalmente mostra que estar disponível para ajudar o cliente é capaz de trazer faturamento para a empresa. O marketing digital é isso. Ele existe para facilitar a vida do consumidor a partir do momento em que as empresas se colocam em posição de visibilidade, seja com um site profissional, que é a vitrine da empresa na internet, seja com a elaboração de conteúdos que ajudam o potencial cliente a resolver problemas. É assim que você deve fazer para conseguir seus primeiros clientes na internet. Esteja visível, esteja disponível para ajudar e continue se relacionando com seu cliente após vender o seu produto ou serviço. Continuar se relacionando com seu cliente após uma venda vai transformá-lo em alguém que vai sempre indicar o seu trabalho para outras pessoas, desde que o seu serviço ou produto sejam de qualidade também. Então não tenha medo de colocar o seu negócio online. As pessoas precisam do que você vende. As pessoas já estão buscando pela solução que você oferece. Só falta começar. Comece. Mostre-se. Oi, eu me chamo Everton, eu sou cofundador da Mini, sou designer e especialista em experiência do usuário. Hoje a gente vai dar mais um passo na construção do seu negócio falando de marca. Nesse momento da maratona, você já estruturou o seu negócio, já entendeu as partes mais técnicas e agora está pronto para entrar de cabeça nessa jornada empreendedora. Basta agora um logotipo, criar um Instagram e esperar que os novos clientes apareçam, correto? Bom, você vai esperar sentado até que isso aconteça. O seu serviço pode ser o melhor do mundo, mas se você não contar isso para as pessoas certas e da maneira certa, dificilmente elas vão saber disso. Esses são 2 pilares que não podem ser ignorados. Contar isso para as pessoas certas, ou em outras palavras, marketing, e da maneira certa, né? Ou seja, pelo que você quer que a sua empresa seja conhecida. Ou em outras palavras, estratégia de marca. E hoje você vem comigo para a gente entender mais sobre justamente isso, estratégia de marca. Começando pelo propósito. Nenhum de nós aqui hoje está em negócio de prestação de serviço ou de vender alguma coisa. Negócios são sobre fazer conexões e tudo começa com o motivo pelo qual a gente faz o que a gente faz. É claro que o que sua marca entrega é um serviço ou um produto para o seu público. Porém, marcas que se alinham ao propósito de um bem maior levantam uma bandeira. E é isso, no fim das contas, que conta. Eu não estou dizendo aqui que a sua empresa precisa de um motivo utópico ou irreal de existir. Seu propósito pode ser tão simples quanto o problema que você resolve. Pegar, por exemplo, o Nubank. Ele desburocratiza os serviços bancários. Eles transformam isso no propósito deles, fazer as coisas serem simples. E as pessoas se identificam com isso. Quando a sua marca compartilha um propósito que o seu público acredita, é muito mais provável que eles se enxerguem em sua marca, formando um vínculo emocional com ela. Isso tudo gera uma sensação de estamos juntos. Então, independentemente do que você faz ou como você faz, busque responder o porquê, o motivo de fazer o que você faz. A resposta para isso é o seu propósito. Do propósito, vamos para o posicionamento da sua marca. O posicionamento é o lugar que você ocupa no mercado. De maneira resumida, é a relação entre quem é o seu público, quem é a sua concorrência e como você se diferencia deles para o seu público. Então vamos lá. Seu público. Vamos entender quem é o seu público. Você precisa conhecer profundamente ele.
Não adianta dizer que você atende todo mundo. É óbvio que você pode atender todo mundo. Você não vai colocar uma placa proibindo a entrada de algumas pessoas. Mas quando a gente fala de focar em um público, a gente está falando de ter um público prioritário para suas estratégias de marketing e de marca. Se tudo, ou melhor, se todos são prioridade, ninguém é. Ou, em outras palavras, se você quer agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Você deve conhecer os gostos e os desgostos, o comportamento, o contexto e os problemas que o seu público enfrenta. Quando você entende tudo isso, você começa a saber como atrair eles da melhor maneira. Conhecendo o seu público, hora de conhecer os seus concorrentes. Eles provavelmente já atendem o seu público. Então, para você conseguir sucesso, é preciso entender qual é a mensagem principal, o apelo desses concorrentes. Quais são os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. É dessa forma que você encontra brechas, oportunidades para se posicionar. E se posicionar significa criar um diferencial. Ou seja, com tudo isso em mãos, você consegue definir o seu diferencial. Aquilo pelo qual o seu público vai se lembrar de você e diferenciar dos demais. É o que te torna diferente da sua concorrência e fará com que eles escolham você ao invés deles. Mesmo que teoricamente sua concorrência seja superior a você em termos de recursos, você sempre pode encontrar um diferencial. Foi o que a Apple fez. No mercado que era dominado pela Microsoft, a Apple descobriu, isso estou falando lá da década de 80, que representando o novo, o diferente, ele se conectava com o seu público e se diferenciava. Foi só em 2010 que a Apple, que foi fundada em 87, ultrapassou a Microsoft em vendas pela primeira vez na história. Se você entendeu o que eu venho falando até aqui, sabe que responder quem é a sua empresa não é sobre falar sobre o serviço que você presta. É sobre ter uma personalidade. E esse é o nosso assunto de agora. Embora o seu propósito dê corpo para sua marca, fazendo o seu público permanecer com você, antes disso, eles não se conectarão a você a menos que eles se sintam atraídos pela sua marca. O seu público busca ver a si mesmo ou uma versão melhorada de si mesmo na sua marca. E é só quando uma marca retrata a sua personalidade com as suas aspirações que o seu público se conecta, e aí quando eles se conectam fortemente. Por isso, sua personalidade de marca deve ser um reflexo do que seu público é, o que os atrai e a posição que você deseja ocupar no mercado, que é o seu diferencial que a gente acabou de falar agora mesmo. Por exemplo, Mercedes. Ela comunica sofisticação e exclusividade. Essas são aspirações que ressoam com o público da Mercedes. Então, sua marca ela pode ter uma personalidade radical, elegante, amável, engraçada, enfim, opções são muitas. Como você percebeu até aqui, a marca é muito mais do que o logotipo, mas chegou a hora de a gente falar dele. A identidade visual traz à memória as experiências que seu público viveu com sua marca. Ela lembra de sua personalidade, seu propósito e a qualidade do seu serviço prestado. Além disso, sua marca, sua identidade visual, é uma forma de causar uma boa impressão e gerar emoção no seu público. Quando eu falo de identidade visual, eu estou me referindo a algo muito maior do que um logotipo. Eu estou falando de cores muito específicas que sempre estarão presentes em todos os pontos de contato com o cliente. Além disso, a identidade visual inclui o estilo das fotos que você usa, é a sua rede social, é o seu site, enfim. Sempre que você encontrar com o seu cliente, visualmente você estará se fazendo lembrar por meio dela da identidade visual. Com tudo isso, você irá garantir que quando as pessoas virem a sua marca, elas vão se lembrar de que você representa muito mais do que só o negócio que foi realizado entre vocês. Eu sei que muitos de vocês estão iniciando um negócio na esperança de serem bem-sucedidos. Então, se posicionem bem o suficiente para dar aos seus negócios a melhor chance de sucesso. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu sou Patrícia Cury, sou formada em Direito, especializada em Direito Criminal, acreditem se quiser. Sou mãe de 3 filhos e hoje eu estou à frente de uma operação comercial de uma agência de marketing. Eu fiz como você deve imaginar, né, uma virada de carreira e larguei o direito, tinha um trabalho público aí no estado e fiz uma mudança completa aí na minha vida. Comecei na área comercial, estou nela desde 2016 e venho fazendo vários investimentos em aprendizado nessa área. Então, agora que vocês já sabem, né, como construir a sua marca e como se tornar uma autoridade aí no meio digital e a importância de tudo isso, eu vou falar para vocês, vou ensinar vocês um pouco de como vocês irão conseguir o primeiro cliente.
Para fazer uma introduçãozinha, eu queria mostrar para vocês primeiro por que vender pela internet, né? Como que a gente faz? Primeira coisa de todas é que as pessoas já estão online, né? De acordo com um estudo que a gente tem aí de 2021, o Brasil ele tem hoje cerca de 81% da sua população conectada à internet. Só esse dado sozinho já é suficiente para mostrar o motivo da gente ter que estar ali também e fazer a divulgação do nosso produto ou do serviço. O comércio digital, ele é muito prático, né? Dá para fazer muitas ações ali de uma forma muito simples. O alcance geográfico é enorme, né? A gente consegue expandir bastante. Se você antes, né, fisicamente conseguia vender para sua rua, talvez seu bairro ou até sua cidade, agora não existe mais barreiras, né? Com a internet é possível expandir e o céu é o limite. Você pode usar a internet para trabalhar, para ter horários mais flexíveis, você pode trabalhar de onde você quiser. Os custos para operar online são muito mais baixos, né? Você não precisa ter um grande espaço, investir em aluguel, luz, funcionários. Dá para você ter um negócio online com custos muito baixos. Empreender na internet é mais fácil se você tiver um bom site, se você conseguir fazer a construção daquela imagem que você quer transmitir, até fazer prova social da sua autoridade, você consegue fazer isso através de um site e dos mecanismos de busca para que seu site seja, obviamente, encontrado. Bom, falando já, né, sobre isso, a gente já entendeu então que empreender na internet é super necessário hoje. Um negócio ele não existe se ele não estiver no digital. E vamos falar então sobre a jornada. O que é a jornada de compra do seu cliente? O ponto mais importante de todos é fazer essa construção, né, de uma estratégia que vai te fazer estar presente durante todas as etapas que o seu cliente percorre. É o caminho, né? Ele vai percorrer de fato até efetivar a compra ou contratação do seu serviço. A primeira etapa dessa jornada é do aprendizado ou descoberta, que é ali o inicinho do processo, onde o consumidor ele não sabe, ou às vezes ele não sabe muito bem que ele tem um problema ou que ele tem uma necessidade, né? Ele está despertando interesse para determinado tema, para o objetivo da sua empresa, e mais adiante ele vai perceber que ele tem ou um problema ou pelo menos uma oportunidade de negócio. E aí vem o reconhecimento desse problema. Então, o consumidor ele já se aprofundou um pouco mais no tema, ele percebe que ele tem uma oportunidade ali, e o objetivo aqui é gerar essa necessidade dele. A gente pode despertar essa necessidade toda através da construção dessa imagem que a gente vem fazendo, estando presente em todos os canais possíveis, né? Então, a gente tem ele que ter um site, o site tem que ser encontrado pelos mecanismos de busca do Google, a gente tem que ter um site onde você construa uma historinha sobre o que você faz, para o seu cliente entender, para você conseguir mostrar para ele de que forma você já ajudou outras pessoas. É uma construção do que a gente chama de storytelling. É uma historinha mesmo que você vai ajudar a fazer com que ele vá tomando mais consciência dessa necessidade. Lá na etapa que o seu potencial cliente estiver na consideração da solução, ele já fez pesquisas, ele já entendeu o que o seu produto ou o seu serviço resolve, ele já sabe que ele precisa realmente daquilo, ainda que de forma superficial. Então, ele começou a mapear algumas soluções, está avaliando, e é preciso que ele identifique nesse momento que o seu serviço é a solução para ele. Né? Então, a gente precisa criar um senso de urgência para que ele avance nesse processo e que ele não deixe para depois resolver aquele problema.
Então, ele entra no mesmo momento na decisão da compra. É o fim do processo. É quando ele analisa todas as opções que ele tem disponível no mercado e, por fim, ele já tomou a decisão dele e vai entrar na compra em si ou contratação. É hora tanto da gente facilitar a vida dele e, se possível, permitir que ele faça já uma contratação online, se for o caso, né? Linkar esse site com algumas possibilidades, deixar um formuláriozinho para o seu potencial cliente responder. Tem muitas formas de fazer isso, mas a gente tem que facilitar a vida dele. E o ideal é que aqui, principalmente em relação a quem tem um ticket um pouquinho mais alto, um processo de compra, né, um pouco mais elaborado, a gente precisa ajudar essa pessoa a tomar essa decisão. Então é a hora da gente mostrar os diferenciais da empresa, né, os seus diferenciais em relação aos seus concorrentes. E a gente não é convencer a pessoa, mas é fazer com que ele, que está do outro lado, chegue à conclusão de que o seu produto é a escolha certa para ele. Então, durante essa etapa, é muito importante a gente fazer o quê? A gente vai precisar de algo que direcione essa venda. E hoje a gente utiliza metodologias de venda. Vocês vão ouvir aí, quem vai se aprofundar um pouco mais na área comercial, vai ouvir falar em frameworks de vendas, que nada mais são do que essas metodologias, que são usadas para deixar de uma forma organizada, quase que um script, mas script dá uma ideia de uma coisa engessada, em que você fica ali, por exemplo, seguindo um roteirinho, e não é. A gente precisa passar por pontos principais que vão despertar gatilhos mentais em quem está do outro lado, até que essa pessoa tenha total consciência, clareza e esteja definida sobre o que você está oferecendo ali. Então, dentre as metodologias de venda, né, que nada mais é do que uma maneira de levar essa pessoa a tomar essa consciência da decisão, a gente tem várias aí. A gente tem SPIN, BUNT, GPCT, enfim. O mais importante é definir pelo uso de alguma delas. Eu trouxe para a gente falar hoje do SPIN Selling, que na minha percepção é uma das mais simples, é uma das mais antigas também, tá? Desde 88 aí sendo utilizada, e é uma forma muito segura e simples da gente conseguir extrair o melhor, né, de uma conversa comercial. Então, o SPIN, ele é baseado em 4 palavras, que são as siglas mesmo ali, ó, que é situação, problema, implicação e necessidade. O objetivo aqui vai ser desenhar um cenário junto ao cliente, né? A partir das suas circunstâncias, das dores, necessidades, para que ele mesmo conclua por conta própria que essa solução é a melhor escolha para ele. Eu gosto muito de falar que a gente não vende, né? É a pessoa que compra. E ele sempre vai comprar pelas razões dele e nunca pelas nossas. Eu posso ter o melhor produto, o melhor serviço, posso ficar horas elencando os diferenciais do meu produto para ele, que se eu não estabelecer uma conexão emocional em algum momento, é muito provável que essa pessoa compre de um concorrente. Às vezes ele nem vai ter clareza do motivo que levou ele a se decidir por esse ou por aquele produto ou serviço, mas em algum momento houve uma conexão, ainda que com o seu site, com toda a sua estratégia de marketing, com a imagem, com a sua marca. Ele precisa se conectar de alguma forma. Então, esse é um dos grandes diferenciais da metodologia. Ao invés de a gente também entregar uma proposta de venda já de maneira imediata, pessoa, vamos dar um exemplo.
eu vendo um serviço, um curso ou algo nesse sentido. E a pessoa, me faz uma proposta, quanto custa? Então, ao invés de a gente entregar já uma proposta, vou dar uma consultoria. Quanto é essa consultoria? Não, vamos entender primeiro, né, o que tem por trás da necessidade daquele cliente para depois mostrar para ele uma proposta de valor. Então, a gente nunca vai entregar isso de uma forma imediata, né? A gente vai conduzi-lo de uma forma bem gradual mesmo, até chegar no ponto em que ele já enxergou o seu valor, ele já está pronto para saber o preço. Por mais incrível que pareça, isso pode ser feito através dos 4 tópicos e palavras-chave descritas lá nessa sigla do SPIN, né? Então, essas são a base do que deve conversar, orientar essa conversa com seus prospects. São 4 categorias de perguntas, então, que a gente tem dentro do SPIN, né? Perguntas de situação. Então, é um primeiro momento e você vai coletar informações, ou seja, entender quem é seu cliente, onde ele está, por que ele chegou até você, como ele se organiza, tudo que é relacionado literalmente, à situação dele. Você tem, por exemplo, você tem um negócio, quem trabalha no seu negócio, é um escritório, o que você vende, onde, qual é a sua cidade, né? Tudo isso está dentro da situação. Um exemplo de algo que é super importante a gente extrair dessa pergunta é qual é o seu objetivo, né, na situação. Qual é o objetivo do cliente que está ali do outro lado. Então, vamos mapear toda essa situação, até porque é nesse momento que a gente identifica se ele é o nosso cliente ideal, se é com aquela persona que eu mapeei antes, que eu realmente estou falando. Então, tudo isso está dentro da situação. Já no segundo momento, a gente tem a questão do problema. Esse estágio é onde o vendedor ele vai precisar ajudar o prospect a descobrir todos os seus problemas ou conhecê-los melhor, né? Ele vai vai ter que chegar naturalmente nos problemas dele para começar a procurar uma saída, né? Então, um exemplo é o quanto você é bem-sucedido em relação ao seu objetivo. E aí, do outro lado, tem a pessoa ali, não, eu ainda não alcancei, eu ainda estou distante do meu objetivo, eu preciso, por exemplo, de uma consultoria, porque eu ainda não sei muito bem o que eu poderia fazer, eu não tenho metas estabelecidas. No fim, a gente vai ver que a pessoa, normalmente, a dor dela mesmo, né, que é aqui que a gente deve começar a extrair, normalmente ela se resume ao que a pessoa está querendo ganhar com aquilo, ou algo que ela quer deixar de perder, ou é para satisfazer uma necessidade pessoal. Pode ser um conforto, pode ser status, pode ser tudo nesse sentido, né, de satisfação pessoal, coisas que eu vou me mimar se eu tiver. E tudo isso a gente vai ali descobrir dentro do problema. Então, quando você chega para ele, que está do outro lado, e fala assim, qual é o seu problema? Qual é o seu objetivo? Muitas vezes, a pessoa vai responder, por exemplo, o meu objetivo é ter um processo comercial. Ok, mas por que você precisa ter um processo comercial? Eu preciso ter um processo comercial porque eu preciso vender na internet. Tá, você precisa vender na internet. De que forma você acha que esse processo comercial vai te ajudar a vender mais na internet? E isso a gente vai entrando. E por quê? Por quê? Por quê? Até que do outro lado, a própria pessoa vai concluir que o problema que ela tem é que hoje ela está perdendo dinheiro ou ela não está ganhando dinheiro.
O meu problema é que eu mudei alguma coisa da minha empresa e hoje eu parei de ganhar dinheiro com isso. Então, esse é o problema. Na sequência, a gente já vai entrar na implicação, né? Que é aquele papel assim de ilustrar as consequências desse problema. O que pode ocorrer se você não providenciar nesse momento uma solução para o seu problema? Como que esse problema ele impacta nos seus resultados hoje? E é aqui que é o momento de levar essa pessoa mesmo na dor mais profunda que ela tem e que o seu produto resolve. Então, o que a gente vai explorar aqui? Se você não resolver hoje a sua questão com o seu processo comercial, o que vai acontecer? Nossa, eu vou continuar sem conseguir vender, eu não sei o que eu falo quando uma pessoa chega até a mim, e aí eu estou perdendo vendas. Eu tenho pessoas da minha equipe, por exemplo, que não sabem vender, ou a pessoa entra em contato comigo e depois eu acabo perdendo essa pessoa, então não estou organizando, fazendo também uma gestão dos potenciais clientes ali. Tudo isso está dentro da implicação. A implicação, ela é a parte mais importante da venda. Eu diria que é onde você vai levar a pessoa ao pior cenário. É onde a pessoa tem que chorar quando ela estiver em contato com essa dor que você resolve. Então, o que significa para você não resolver esse problema hoje? Nossa, muito provavelmente, daqui a um ano, eu vou precisar fechar a minha empresa se eu não tiver um processo comercial melhor. Daqui a um ano, todos os meus funcionários vão ter saído. Enfim, seja lá o que for que essa pessoa tiver dado para a gente, né, de pistas sobre o problema que ela enfrenta, sobre a situação dela, o objetivo que ela quer resolver, a gente vai começar a fazer com que ele perceba que isso implica realmente na necessidade de tomar uma solução. É nesse momento da necessidade, né, que o vendedor vai esclarecer para ele qual que é o cenário ideal, né, se ele recorrer a essa solução ofertada, o que ele vai ganhar com isso? Então, a gente começa aqui a fazer com que ele conclua, né? É o único momento dessa venda em que o vendedor vai falar mais do que ouvir. Durante toda a etapa, né, durante todo o spin, a gente vai fazendo perguntas porque a gente quer escutar quem está do outro lado. Na necessidade, eu vou explicar um pouco mais, né? Eu vou mostrar para ele como que o meu produto ou o meu serviço vai te ajudar a alcançar esses objetivos. Então, é aqui que é onde o peixe é vendido, né? É a hora de elencar os seus diferenciais, é a hora em que você vai fazer sua prova social. Olha, eu entendi que você tem um problema com a sua área comercial, que você precisa definir isso, e eu vou te dar um exemplo de uma empresa que eu já ajudei. Conhece a empresa tal ou aquela outra? Eu já ajudei eles a sair de uma situação e aí começa de novo a construção do storytelling. Quando você conta uma historinha para quem está do outro lado, é muito mais fácil que essa pessoa se conecte com você também. E que ela perceba que você tem habilidade, que você já consegue ajudar uma pessoa que está na mesma situação que ela. Então, se eu puder contar, trazer essa prova social, olha, eu já ajudei uma empresa do mesmo segmento que vocês, eu consigo, né, te ajudar a resolver uma questão parecida, a gente chegou nesse resultado, então a hora é agora. Mas o que é mais importante fazer é deixar com que a pessoa conclua. Então a gente tem formas também de perguntar e ouvir dela que o que você tem é a solução que ela está procurando. Então, fulano, você está me dizendo que o que você tem ali de
de produto ou de serviço ou de necessidade, você acredita que vai ser resolvida se você tiver um bom processo comercial para te ajudar a vender? Ah, eu acredito. Você acha que a sua solução é essa, e aí explicar tudo que tem dentro do seu produto. Você já colheu dele. Ele já te falou ali, né, que ele tem tal situação, ele tem tal problema, você já sabe como isso implica na vida dele, então você vai só agora amarrar tudo e mostrar para ele de que forma você vai resolver aquele problema, né? Então, por fim, falando assim, a metodologia ela é muito flexível e você vai perceber que dá para encaixar dentro do seu ciclo de vendas, né? Dentro do seu negócio. O maior erro que a gente pode cometer é ser muito rígido, né? De não achar que pode flexibilizar uma pergunta ou outra, manter sempre o mesmo caminho. É legal que a gente vai fazendo testes. Então, você vai estabelecer ali dentro do seu, vamos chamar de script, né? Quais perguntas você considera que podem ser importantes, o que você acha que vai ajudar essa pessoa a chegar de fato na conclusão de que você tem a solução para ela, e vamos testar. Aí é super importante mapear também esse processo, né? Ter uma organização de como está funcionando. Então, eu vou usar SPIN e eu definir que as minhas perguntas de situação, problema, implicação e necessidade são essas. Então, eu vou usar isso durante um mês com todos os meus potenciais clientes. Durante um mês, eu vou começar a mapear. Olha, eu falei com tantas pessoas, dessas que eu falei, um percentual de X foram pessoas que se interessaram em ouvir minha proposta ou quiseram avançar no meu processo de venda, seja ele como for. Desse percentual, por exemplo, eu tenho aqui que X é formado por mulheres e X é formado por homens. Isso pode ser, né, um indicador importante para que você vá melhorando ali tanto as vendas quanto o seu produto. Olhar depois, por fim, de tantas pessoas que eu atraí ali para o meu site, com quantas eu fechei esse negócio. A gente tem algumas taxas que são consideradas, né, saudáveis aí, taxas de mercado para cada um dos segmentos a gente tem mais ou menos, mas a gente consegue, com uma pesquisa bem básica, saber se a gente está indo no caminho certo ou não. Então, é super importante a gente mapear isso. Então, fez durante um mês o seu spin com as suas perguntinhas ali, chegou a determinado resultado, vamos fazer uma mudança agora. Eu vou fazer outras perguntas, porque vocês também vão sentir, né, ao longo desse primeiro momento, o que foi pergunta que deu aquela, né, virada de chave para a pessoa. Nossa, quando eu pergunto isso, a pessoa presta muito mais atenção em mim. Ele realmente, ele entra em contato com o problema dele quando eu faço essa outra pergunta. Às vezes a gente acaba criando perguntas que podem dar até um tiro no pé, então a gente vai rapidinho, né, perceber isso e trocar. E aí é muito importante você fazer um mapeamento, uma organização, uma documentação mesmo do seu processo comercial, para ir entendendo o que de fato vai funcionar mais, tanto dentro do seu spin, quanto da sua jornada toda ali, do seu potencial cliente. Mas de tudo isso, gente, o mais importante é estabelecer um relacionamento. Esse é o ponto-chave, né? De todas as outras formas que a gente tem de vender, de fazer com que a pessoa perceba, né, que você tem um produto muito bom. O spin, ele é uma das mais legais, porque você vai fazer com que a pessoa compre sem você precisar vender.
Então a gente destaca ali assim de pontos que são interessantes dentro dessa metodologia, que a gente traz assim, uma maior confiança, porque você estabelece uma proximidade com o seu cliente, né? Você tem uma humanização maior ao longo de todo o processo, você mostra um genuíno interesse por ele. Você fideliza, porque lá na primeira negociação você já estabeleceu de forma harmoniosa uma relação com ele. As chances dele comprar de novo de você, elas vão aumentar profundamente. Para promoção, o bom relacionamento ao longo de todo o ciclo de vendas vai tornar o cliente bem mais propenso a indicar essa empresa para parceiros. Então, a gente começa a ter a promoção, que eu falo no sentido de um promotor. Você passa a ter um cliente que quer promover os seus serviços ou o seu produto. Você vai ganhar uma amplitude maior. Você tem também controle da conversa. Então, quando você ouve melhor ali, você compreende exatamente o que ele necessita e vai poder moldar a negociação da forma como você entende que é cada vez mais persuasivo, né? Você mantém o controle daquela compra, não vou chamar de venda. Tem o lado também do aperfeiçoamento, que com um diálogo aberto, que é o que eu falei no início, também vai te permitir que problemas na abordagem sejam detectados, né, de uma forma rápida, ágil e corrigidos ali. Né, dados de mercado também, o melhor entendimento do seu prospect vai contribuir demais para a otimização das suas estratégias, até de marketing. É na venda que a gente vai perceber se está alinhado, né, se tudo deu certo. Lá a gente falou da construção da imagem, da formação de uma marca forte, de traduzir isso através de um site com o design da forma correta que você quer mostrar, né, o que você quer passar com aquilo ali. Então, tudo isso vai permitir com que você otimize. E a gente vai ver se todas as pontinhas estão amarradas, porque a gente não quer que tenha uma estratégia criada de um jeito e lá no final, na hora da venda, a gente não consiga realizar. Então, resumindo, foi isso o SPIN, né? E só depois de todas essas etapas é que o preço é apresentado através de uma proposta ou através de um segundo momento. A gente pode definir o que a gente chama de pequenos microcompromissos, que você faz com que a pessoa ela esteja engajada ali no seu processo. Por exemplo, estou falando sobre processo comercial, então vou virar para o decisor, né, que está ali conversando comigo, e vou falar, olha, eu vou te mandar um e-mail aí agora com um resumo da conversa que a gente teve, me dá um ok nesse e-mail? Aí a pessoa vai lá, responde e-mail. São micro compromissos que você vai criando ali para estreitando os laços com quem está do outro lado. Só no segundo momento, quando a pessoa, você já sabe que ela está de fato tendo enxergado todo o valor do que você faz, é que ela está pronta para receber o preço. Eu acho que basicamente é isso. E chega ao fim o SPIN. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou advogado e atuo no segmento do direito civil e do direito do consumidor. Bom, hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o direito do consumidor, mais especificamente para quem pretende vender ou oferecer produtos ou serviços pela internet. Se você é uma dessas pessoas, eu sugiro que você acompanhe este conteúdo que vai ser de grande ajuda e também vai evitar qualquer dor de cabeça para o seu negócio no futuro. Então vem comigo entender quais são os direitos que o consumidor online possui. Mas afinal de contas, o que são os direitos do consumidor? Esses direitos, eles são um conjunto de princípios jurídicos que norteiam a relação entre cliente e prestador de serviço ou vendedor. Esses direitos existem para garantir o equilíbrio entre empresa e comprador. Todas as regras que orientam esse relacionamento,
estão descritas no Código de Defesa do Consumidor. Mas afinal de contas, eu preciso mesmo conhecer os direitos do meu consumidor online? Sim. Os direitos dos consumidores, eles são fundamentais e devem ser garantidos tanto em compras pela internet quanto nas compras presenciais. Esses direitos eles servem para proteger as transações realizadas de forma digital ou presencial, além de certificar que os produtos adquiridos pelos consumidores cheguem nas condições anunciadas. E com o avanço do comércio eletrônico, novas normas foram inseridas no Código de Defesa do Consumidor, a fim de que essas empresas de comércio eletrônico cumpram com suas obrigações. Entretanto, a maior parte dessas regras funcionam tanto para estabelecimentos físicos quanto para virtuais. Na internet existem algumas particularidades. A informação mais básica que você precisa saber caso tenha um estabelecimento comercial é que todo estabelecimento precisa ter um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Todo consumidor tem o direito de consultá-lo ali mesmo. Outra informação importante é que as leis que regem a defesa do consumidor apresentam como princípio básico a vulnerabilidade do cliente, ou seja, o consumidor é visto como a parte mais frágil dessa relação jurídica e precisa ter os seus direitos protegidos pelo prestador de serviço. Agora, eu vou compartilhar com você 10 informações básicas sobre o direito do consumidor online para garantir o sucesso do seu negócio. Vamos lá? Cuidado com as fotos do seu produto. Se você vende produtos na internet, saiba que as imagens que você divulga precisam ser verídicas, ou seja, iguais ao produto que você vende. O cliente não pode ser enganado, caso contrário, você pode ter problemas. E ao vender online, é importante deixar claras as características essenciais do serviço ou do produto ofertado. Por exemplo, preço e condições de oferta, forma de pagamento. Isso são itens básicos que devem ser esclarecidos na sua página. E caso você ofereça serviços, é necessário ter um resumo do contrato antes da finalização da compra. No entanto, é necessário elaborar cláusulas que delimitam os direitos e os deveres do consumidor. Todo negócio ele precisa informar o nome da sua empresa, o endereço e o contato no site, por exemplo. Se você possui um e-commerce, você precisa observar a lei do e-commerce. E um dos pontos básicos dessa legislação é que toda empresa online deve informar o nome empresarial, o endereço físico eletrônico, CPF ou CNPJ, tudo isso em destaque. Arrependimento em até 7 dias. Atenção! Essa informação é muito importante. Quando a compra de um produto é feita pela internet, o cliente tem o direito de desistir da aquisição em até 7 dias úteis. Isso é chamado na lei de direito de arrependimento. Ela permite que o consumidor contrate um produto ou serviço online e possa cancelar sem qualquer custo ou justificativa em até 7 dias úteis. Esses prazos começam a ser contados a partir do recebimento do produto ou da assinatura do contrato e são considerados como um período de reflexão. Passado esses 7 dias referentes ao direito de arrependimento, o consumidor ainda pode devolver o produto ou trocá-lo sem qualquer custo, caso ache qualquer tipo de imperfeição, defeito ou dano. Além da garantia prevista na lei, obrigatória para qualquer tipo de produto ou serviço, também existem outros tipos de segurança proporcionadas pelo mercado ao consumidor, como a garantia contratual e a garantia estendida. Esses tipos de proteção jamais podem ser inseridos no preço ou disfarçados de descontos. E é fundamental que o cliente esteja ciente e previamente avisado. Deve ser sugerido, jamais deve ser imposto pela empresa. E caso você não consiga cumprir com o que foi divulgado na sua oferta de produto ou serviço, o cliente pode aceitar outro produto ou prestação de serviço parecido, ou solicitar que seja cumprido de forma forçada. Outra opção que o consumidor possui é a rescisão do contrato. É preciso tomar muito cuidado com essa prática porque isso pode prejudicar a imagem do seu negócio. Qualidade no atendimento é algo muito importante. Parece óbvio que toda empresa deve prestar um bom serviço ao cliente. No entanto, mais do que isso, o cliente ele tem o direito de receber um atendimento de qualidade. Isso vale tanto para um estabelecimento ou a compra de um serviço na internet. Se você possui um e-commerce, uma loja virtual, um marketplace, é preciso garantir métodos seguros para pagamento na finalização da compra.
Além disso, é obrigatório assegurar a transparência no tratamento das informações que o cliente compartilha com o seu negócio no seu site, por exemplo. E para garantir a segurança dessas informações que o consumidor compartilha com a empresa, foi criada a Lei Geral de Proteção de Dados. Sobre esta lei, vale um vídeo apenas para falarmos sobre ela. Por ora, eu recomendo que você aprofunde na Lei Geral de Proteção de Dados, já que o descumprimento dela pode resultar em multas altas para o seu negócio. E para finalizar, vamos falar sobre venda casada. Essa prática consiste na comercialização de um produto ou serviço que é ligado à compra de outro. Nessas situações, o consumidor é afetado porque é obrigado a adquirir algo a mais, como condição para obter aquele item desejado. Por exemplo, quando uma pessoa deseja fazer um empréstimo bancário e é obrigada a contratar um seguro, isso é considerado uma venda casada. Desse modo, esse tipo de venda é proibido por lei. Eu espero ter ajudado você a proteger o seu negócio contra qualquer descumprimento do Código de Defesa do Consumidor. Este conteúdo ele é apenas inicial, mas eu recomendo que você estude esse assunto de forma profunda, principalmente se você pretende abrir uma loja online. Tchau, tchau!